A questão da fragilidade das investigações relacionadas a pessoas que são autoridades e exercem cargos importantes. Não é a primeira vez que um presidente da República está sendo investigado e nós começamos a ver que aquilo que a investigação apurou e vazou para alguns veículos de comunicação não condiz com a verdade. Vocês lembram, num passado recente, que o ex-presidente Michel Temer também foi acusado numa investigação por uma conversa gravada e depois a justiça simplesmente concedeu absolvição sumária para o caso, sem mesmo a realização da produção de provas, a necessidade da produção de provas, porque nós tivemos uma adulteração na ordem ali das perguntas da gravação. É muito, muito, muito grave o que tem acontecido nessas investigações. Nós precisamos de comando nessas corporações, seja no Ministério Público Federal, quando foi o caso, e agora na Polícia do Rio de Janeiro. O delegado-geral, os chefes de departamento precisam acompanhar essas investigações de perto para coibir esses erros no primeiro momento e não deixar que pairem dúvidas sobre essas autoridades. E outra, se chegar algo relevante em relação a uma das autoridades, é preciso autorização do Supremo Tribunal Federal para investigar. Não é sair investigando por aí, sair divulgando detalhes que estão na periferia da investigação apenas para ganhar manchete de jornal. O que a Polícia Civil fez foi o seguinte, foi tirar um depoimento ali, que a gente não sabe ainda se o porteiro se confundiu, nós não sabemos quem é esse porteiro, se ele tem o discernimento, a capacidade para ter a lembrança, né, a respeito de um fato pretérito e se isso aconteceu devido a um erro ou foi uma ação dolosa de alguma autoridade ali para vincular o nome do presidente na investigação. O que o Ministério Público do Rio fez ontem foi colocar a coisa nos eixos, dizer, olha, existe esse depoimento do porteiro, mas nada confirma isso. E os áudios que foram repassados pela administradora do condomínio para a investigação apontam que quem autorizou a entrada do sujeito no condomínio foi justamente o Rony Lessa. Tem a voz dele. Polícia Civil, nesse meio tempo, estava onde? Então, por isso, me parece claro que há ou um erro do porteiro, o que pode ser a primeira suspeita, né, de ter feito uma anotação eu não acho que é erro, porque o porteiro anotou no livro a casa do presidente e depois ele confirma a história do seu Jair no depoimento. Então, mas então, se ele anotou se ele só tivesse anotado o número errado, ao invés de 66, eu anotei 58, porque estava chegando entregador de pizza também e eu perdi a cabeça. Isso que eu acho que pode ser. Só que no depoimento, ele fala na história, liguei, o depoimento tem mais detalhes, né? Liguei e o seu Jair mandou entrar. Mas ele foi induzido aí eu no vi o depoimento, carro, aí eu vi o carro a prova indo à casa do relatório. Eu vi o carro indo ao 66, liguei de volta no 58, o seu Jair atende de novo e fala, pode deixar aí. Então, assim, é isso que a gente precisa entender. O seu Jair também, o seu Jair não existe, porque o seu Jair estava na Câmara dos Deputados. Então, né? é uma grande mentira, mas quem engendrou essa grande mentira? Se ele anotou a casa do presidente Jair Bolsonaro, então deputado, quando confrontado com esse documento pelas autoridades, ele falou, liguei lá e o seu Jair mandou entrar. Entendeu? Mas porque o cara, um porteiro, vai comprar briga com o presidente da República? Não é comprar briga, é que ele tinha anotado errado no papel. Então ele... Mas tem mais pergunta do que resposta nessa história. Aí ele história. inventou uma história pior ainda pra Não, se tá anotado no papel, eu liguei na casa do seu Jair. É isso que o porteiro falou. Tem mais pergunta do que resposta nessa história. Tem um detalhe assim que a gente precisa ficar atento, que é o seguinte. Na entrevista coletiva de ontem, os procuradores demonstraram o seguinte, que houve precipitação, inclusive deles. Porque a mentira do porteiro só foi constatada depois que o documento lá, não sei como é que se chama isso, mas depois que o inquérito ou a solicitação, o pedido de autorização ao Supremo Tribunal Federal foi feito, né? Somente depois que isso foi enviado para o Supremo, é que nesse meio tempo ficou pronta lá a perícia, o trabalho, os testes que a promotora mencionou, para verificar a autenticidade da voz do Elcio, né? O sujeito que atende a ligação do porteiro.
Só a partir daí é que eles fecharam a convicção de que o porteiro estava mentindo e pediram, portanto, enfim, para que o Supremo Tribunal Federal não considerasse aquilo. Tanto assim que o Supremo arquivou, não por isso, mas porque a PGR solicitou o arquivamento na ocasião por absoluta falta de materialidade, digamos assim, né? Não havia razão nenhuma para seguir com a investigação. A fonte que vazou esse documento é, portanto, uma fonte que teve acesso ao documento nessa fase anterior à comprovação da mentira do porteiro. Ou então, mesmo sabendo que o porteiro tinha mentido, ainda assim vazou o seu depoimento. Trata-se disso. O fato é que quando o inquérito, o pedido para que o inquérito fosse aberto contra o presidente, chegou no Supremo, só aí é que o Ministério Público constatou a mentira. Olha, eu tenho algumas perguntas aqui. Se o presidente realmente foi avisado pelo Witzel de que havia uma coisa, por que ele não foi atrás disso? Por que ele não se antecipou? Por que ele ficou tão surpreso com a reportagem se ele já sabia que tinha essa denúncia? Ele talvez não soubesse o que era a denúncia, né? O Witzel pode ter avisado para ele que havia algo contra ele sendo investigado pela polícia no caso da Marielle. Mas se ele toma essa medida, ele se precipita e acaba extrapolando o limite da sua função, né? Agora ele está na sua defesa, né? Por outro lado, não havia muito o que fazer, né? Olha, tem uma coisa aí contra o senhor, presidente. Aí negócio do caso Marielle, não sei o quê. Vai fazer o quê? Né? Vai botar os tanques na rua? Tem que esperar para ver o que é que vai acontecer. E o que aconteceu foi exatamente isso que a gente viu. É uma coisa muito mal apurada. Podemos e temos todas as razões para diariamente aqui a gente fazer reparos à atuação, né, às postagens lamentáveis do Carlos Bolsonaro, o vereador filho do presidente, mas foi ele que começou a desmascarar isso ontem ainda pela manhã. Até o final da manhã ele postou um vídeo que ele fez na administração do condomínio, mostrando o computador e mostrando, portanto, que não havia, nem sequer tinha sido feita a ligação para a casa 58 do presidente Bolsonaro. A ligação tinha sido feita para outra casa, né? A mentira começou ali, ou foi desfeita ali, foi revelada, né? Foi naquele momento ali pelo Carlos Bolsonaro que ele cumpriu ali. O pai deve estar muito grato ao que ele fez ontem. E na parte da tarde veio a coletiva do Ministério Público atestando que era tudo mentira.